Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Quero convidar os irmãos para a gente dar uma olhada mais um pouco em Atos capítulo 13, que nós começamos e tiramos algumas lições na quarta-feira passada. E lendo Atos 13, lendo Atos 14, também a palavra se expandindo ali, começando em Icônia, mas eu senti que a gente precisa fazer uma pequena meditação, meditar um pouco mais, sermos fortalecidos, olhando mais um pouquinho para Atos capítulo 13. Então eu convido os irmãos para abrirem novamente, como abriram na semana passada, Atos 13. Eu não vou ler, porque a gente já leu, e você pode ir passando os olhos aí no texto de Atos 13 e ir confirmando aquelas palavras que o pastor vai estar colocando aqui agora. Então, do verso 17 ao verso 35, Paulo prega um sermão ali para os judeus. E vamos analisar aqui com poucas palavras, assim, pensando palavras da mensagem do apóstolo Paulo, o que ele diz nesse sermão. Muito interessante, irmãos. Ele começa falando da história de Israel, escravos no Egito, de 17 em diante. Depois ele fala da entrada do povo em Canaã, menciona esse fato. Daí ele fala sobre a instituição dos reis em Israel, fala de Saul, fala também do rei Davi. Diz que de Davi viria o Salvador Jesus. E também, quando ele entra no Novo Testamento, ele começa a falar de João Batista, que anuncia Jesus, certo? E depois ele continua falando de Jesus, ele já menciona Pilatos, que julgou Jesus. E então fala do julgamento de Jesus e como Jesus foi morto na cruz. Falando disso, logo em seguida, ele começa a falar, então, da ressurreição de Jesus. Olha o verso 29. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora eram testemunhas dele para o povo. Interessante. Por que Paulo começa lá no Egito e chega até na ressurreição de Jesus? Ele está direcionando a palavra para judeus. Ele está na sinagoga. E quando Paulo está falando tudo isso, os judeus estão entendendo o que ele está falando. Eles podiam não aceitar que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, que tinha morrido na cruz para promover uma salvação espiritual, e não uma salvação, uma libertação política, como eles queriam. Mas eles conheciam todos esses fatos mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Irmãos, como é rico a gente ler isso com calma, prestando atenção, e vermos como Paulo está centrado, primeiro no atingir os judeus, com a mensagem, chegando até a ressurreição dos mortos. Domingo nós estávamos conversando sobre isso, na escola bíblica dominical. Se não tivesse acontecido a ressurreição de Jesus, não havia motivo nenhum para nós estarmos nos reunindo, porque Jesus morreu, acabou tudo, né? Inclusive até os apóstolos tiveram dificuldade com isso.
Quando eles receberam a notícia da morte de Jesus, Pedro virou-se para os outros e disse: eu vou pescar. Logo Pedro, que havia estado 3 anos com Jesus, não entendeu nada direito do que estava acontecendo. Ele morreu. Eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. Até que as mulheres chegam com a notícia e olha, ele está vivo. E partam para a Galiléia que ele quer encontrar vocês lá. Aí acontece aquela revolução. Então, a importância da ressurreição de Jesus. Porque se tudo para na cruz, na morte de Jesus, então acabou tudo. Mas ele ressuscitou. E como Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, se você quer aprender sobre a ressurreição de Jesus, sobre o arrebatamento, onde é que estão os salvos, quando os salvos irão para o céu, eram as mesmas dúvidas que havia na igreja de Tessalônica. Leia 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Aqueles irmãos ali tinham essa dúvida. Os irmãos que morreram, ressuscitaram, onde eles estão? Eles perguntam isso para Paulo. Paulo escreve as 2 cartas para ajudá-los a entender esse ponto. Estou só querendo aqui, irmãos, firmar bem essa questão da importância da ressurreição de Jesus. Em nenhuma outra religião há ressurreição para a salvação. Um homem ressuscita. Esse é o grande diferencial do cristianismo para as outras religiões. Né? Os judeus estão até hoje esperando o Messias. O Messias veio, eles não aceitaram como um Messias espiritual, estão esperando um Messias político até os dias de hoje. Interessante, me chamou a atenção o versículo 36, quando começa a falar dos reis, Paulo diz assim: tendo, pois, verso 36, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Olha essa palavra adormeceu, irmãos. Vamos recordar aqui, no Novo Testamento, sempre que cita a morte de um crente, a Bíblia não fala, o Novo Testamento não fala morreu. A Bíblia fala adormeceu. Se adormeceu, vai acordar. Então, aqui a questão só para reforçar aqui a questão da ressurreição, certo? Então, ele está falando de Davi e seu corpo foi sepultado, seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Ele está comparando aqui Davi, o grande rei Davi, todos ali sabiam a história de Davi, e Jesus. Aquele que em Deus ressuscitou, o corpo não se descompôs. Aí vem o versículo 38, fechando tudo. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. A maior necessidade do coração humano. Perdão. Para obter paz, para obter a vida eterna, perdão em Cristo Jesus, perdão só por Jesus. Só Ele pode pagar essa conta que temos impagável por nós mesmos, essa conta espiritual. Então Ele pagou, por meio dele, diz o verso 39, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Tá? Então, reforçando aqui o que o apóstolo Paulo coloca na mensagem. A centralidade em Jesus. A chegada do Salvador, a nação da onde vem Jesus, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando.
E para vocês que estão crescendo na palavra, que gostam de estudar a palavra, que sentam todo domingo numa igreja, não precisa ser aqui na nossa, para ouvir uma mensagem, que ouve uma mensagem no YouTube, em qualquer rede social, qualquer pastor, faça essa análise. Qual é o pensamento que é desenvolvido ali naquela mensagem? Jesus é o centro daquela mensagem? É a história de Jesus que está sendo contada? Opa, então é bíblica, certo? Então vem de Deus. Observem isso. Mensagem para atingir os corações, para transformar vidas, ela precisa estar contando a história de Jesus, o nosso Salvador. Tá bem, irmãos? Dito isso, eu quero ler agora a partir do verso 42, para fazer um fechamento, então, desse capítulo 13. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Oh, isso é obra do alto, irmãos. Coisa linda, né? Queriam ouvir mais. Ficaram interessados, corações abertos. Despedida a congregação, 43, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. A importância do crente novo ser orientado pelo crente mais velho, mais experiente. Ouviram, aceitaram, agora ficam perto de Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem firmes. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Coisa do alto, né, irmãos? Cidade inteira, poder emanava mesmo daquelas vidas. Cidade inteira, quase toda a cidade, se quase toda a nossa cidade se reunisse numa quarta-feira num templo, né, buscando ao Senhor, ou se reunisse domingo numa igreja, quase toda a cidade, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Paulo é o pregador aos gentios. Aqui dão a ênfase, entregam a mensagem primeiro para os judeus rejeitam. Agora, diz Paulo, nós vamos para os gentios. Essa mensagem precisa ser levada adiante. Pois assim diz o Senhor: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Gentios é quem não é judeu. E nós nos incluímos nesse grupo, certo, irmãos? Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. Olha, pegaram a gente importante e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses, sacudindo o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônia. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Interessante. Mateus capítulo 10, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2 anunciarem as boas novas, anunciarem a mensagem, Jesus dá algumas recomendações e tem um detalhe lá.
Aquela casa que não receber vocês batam o pó na porta das suas sandálias, batam o pó na porta e sigam para outra casa. O que significa esse bater o pó das sandálias ali naquela casa? Não estou mais responsável por sua vida, por sua alma. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então já tinha sido entregue a mensagem, eles rejeitaram a mensagem, vocês agora são responsáveis, vocês rejeitaram a mensagem. Então, o bater o pó das sandálias tinha esse significado na palavra de Deus. E aqui volta a acontecer, verso 51, né? Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, não aceitam, tudo bem, e foram para Icônia. Vocês podem ver, também compararem e anotarem aí com Mateus capítulo 10, Jesus dando essa mesma orientação. Muito bem, voltaram lá no sábado, muita gente vem ouvir e começa a perseguição. Os judeus lá, os líderes, incitam a multidão contra Paulo e Barnabé. No meio da perseguição, o que acontece, irmãos? Verso 48, ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram. No meio da perseguição, creram. Versículo 50, são expulsos. Incitaram as mulheres piedosas de elevada posição, os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de sua cidade ou do seu território. Bem, no ano passado, 2023, segundo os dados da missão Portas Abertas, a missão Portas Abertas, ela trata de crentes perseguidos pelo mundo, dá assistência, ajuda em documentação, tira pastores, missionários de lugares onde estão sendo perseguidos, protege, consegue abrigo, consegue comida. Uma hora que vocês tiverem um tempo, leiam um pouco sobre essa missão Portas Abertas, o trabalho lindo que eles fazem. Eles têm estatísticas sérias, trabalho muito sério, trabalho cristão muito bem feito. Então, lá nos dados que eles apresentaram no ano passado, em 2023, eram mortos 8 cristãos por dia por perseguição. 8 por dia, vários lugares do mundo. E agora, estava vendo os relatos deles de 2024, eles estão, assim, impressionadíssimos, estão clamando, pedindo às igrejas que orem, que ajudem, que sustentem eles em oração, e os missionários, de janeiro até aqui, meio do ano, 6 meses, já foram mortos 5.000 cristãos no mundo, 5.000 crentes, por causa do nome de Jesus. Mortes de todas as formas, todas as maneiras, enforcamento, tiro, degolados, 5.000 já em 6 meses. Perseguição muito grande contra crentes. Descobertos, são mortos, são perseguidos, não conseguem escapar, então são mortos. Então estão vivendo o que o Barnabé e Paulo passaram ali. Perseguição e até pagando com a vida. E no final Paulo vai, você lê isso em 2 Timóteo, vai pagar também com a própria vida o fato de ter expandido o Evangelho, ter pregado o Evangelho, né? Preso numa masmorra em Roma, é decapitado por causa do nome de Jesus. Por que eu estou mencionando isso, irmãos? O Evangelho chegou até nós
está em nossas mãos dessa forma. O preço pago foi alto, a começar na cruz, né? O preço que Jesus pagou pela nossa salvação foi sangue derramado ali na cruz. E agora essa obra continua, né? Debaixo de perseguição, conversões e mais conversões. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja avança, a igreja vai em frente, levando a palavra. Irmãos, 2 palavras então ainda sobre isso. Primeira, vamos agradecer pelo tempo que nós vivemos, o país onde vivemos, a liberdade que temos de pregar o Evangelho. Graças a Deus por isso. Nós lemos essas histórias aqui e vemos o quanto somos abençoados. Agradecer. Segunda aplicação que a gente pode fazer aqui dessa leitura da palavra, vamos orar. Mesmo que você não saiba, você não conheça, mas quando você orar, gaste um tempo lembrando, olha, Deus abençoe os missionários em países comunistas, abençoe os missionários lá no Oriente, abençoe os missionários em lugares difíceis, os missionários na Europa, países que estão com os corações petrificados, não querem mais saber de Deus, né? Então ore por aqueles que, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos nesse dia, nesse domingo, aqueles que estão querendo pregar a palavra, aquele que morreu, e oro pela família deles, coloca diante de Deus. Tá bem, meu irmão? Então agradece e intercede. É os 2 desafios que nós temos, que a gente aplica depois de ler um texto como esse aqui, de Atos, capítulo 13, né? E assim que a igreja chegou até nós, e é assim que a igreja vai prosseguir até a volta do Senhor Jesus. E repito, né, irmãos, a igreja primitiva, e podemos dizer até hoje em vários lugares, como o pão feito em casa. Quanto mais batiam, mais ela crescia. Quem sabe fazer pão em casa, quem já fez pão em casa, sabe. Quanto mais bate, mais bonito fica, mais cresce. Assim era a igreja primitiva, assim é a igreja de Jesus Cristo, né? E Paulo vai dizer o quê? Que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Tá bom, irmãos?